Olha, atletas de resistência gastam, sério, uma fortuna em bebidas esportivas. A promessa é sempre a mesma, né? Poupar o combustível dos músculos. Mas será que funciona mesmo? Por décadas a ciência não sabia dizer ao certo. Hoje a gente vai finalmente descobrir a verdade por trás disso. E olha, a resposta pode surpreender. A ideia por trás, ela faz todo sentido, né? Se a gente colocar combustível durante o exercício, o corpo vai usar menos do próprio tanque. Lógico. Só que, quando os cientistas foram testar isso na prática, os resultados foram uma bagunça total. Para a gente entender essa confusão toda, primeiro a gente precisa dar uma olhada no que acontece lá dentro do músculo de um atleta. Certo, então vamos começar pelo começo, pelo básico mesmo. Para quem é do mundo da resistência, da corrida, do ciclismo, sabe que o jogo é todo sobre gerenciar o combustível. É sobre evitar aquele momento que todo atleta tem pavor. É o famoso bater no muro. Aquela sensação horrível. As pernas pesam 1 tonelada, a cabeça fica meio zonza. Parece que o tanque de combustível zerou. E quer saber? Fisiologicamente falando, é exatamente isso que acontece. O corpo simplesmente fica sem a sua principal fonte de energia, aquela energia de alta performance. E esse combustível premium, tem nome. É o glicogênio muscular. A melhor analogia é pensar no tanque de um carro de Fórmula 1. É pura potência, sabe? Queima rápido, perfeito para alta intensidade. O grande problema é que esse tanque, ele é pequeno. E quando ele seca, fim de papo, a corrida acaba. Então a lógica parecia ser perfeita, né? Toma carboidrato, poupa glicogênio, simples. Mas. Ai, sempre tem um mas. Quando os pesquisadores levaram essa ideia para o laboratório, o que eles acharam foi uma confusão danada. Um verdadeiro campo de batalha de resultados que não batiam. E dá uma olhada no tamanho do problema. Por décadas, a coisa estava assim. De um lado, uns pouquíssimos estudos dizendo sim, funciona. Do outro, a grande, esmagadora maioria dizendo não, não encontramos nada. A ciência estava completamente travada no impasse. A pergunta que fica é, como é que pode, né, tantos estudos, todos de alta qualidade, chegando a conclusões tão opostas? A resposta para isso está num detalhe, um detalhe bem pequeno, mas crucial, sobre como a ciência funciona. E o detalhe que muda o jogo todo é esse, o tamanho da amostra. A média de participantes nesses estudos era de 9. Isso mesmo, só 9 pessoas. Pensa bem nisso. Com um grupo tão minúsculo, simplesmente não existe poder estatístico para detectar um efeito pequeno. É como tentar ouvir alguém sussurrando no meio de um show de rock. O sinal até podia estar lá, mas o barulho em volta era ensurdecedor. Então, para resolver essa parada, os cientistas precisavam de uma ferramenta mais forte, tipo uma lente de aumento super poderosa. Uma forma de juntar todos esses pequenos estudos e finalmente conseguir separar o que era sinal do que era só ruído. E essa ferramenta tem nome. É a meta-análise. Pensa nela como um superestudo. Ela basicamente pega os dados de várias pesquisas de alta qualidade, junta tudo num lugar só, e o resultado é uma análise única, gigante e com um poder estatístico muito, mas muito maior. E o nível de rigor aqui é impressionante, de verdade. O processo todo começou com mais de 1.600 estudos. Depois de uma filtragem super criteriosa, tirando tudo que tinha falha ou não era relevante, sobraram só 31. Ou seja, só a elite da ciência foi usada para garantir que o resultado final fosse o mais confiável possível. E o que saiu dessa filtragem foi, na prática, um super estudo virtual. A gente está falando de 31 pesquisas combinadas, com dados de quase 300 atletas, cada um se exercitando por umas 2 horas em média. Com esse volume de dados nas mãos, pela primeira vez existia poder estatístico de verdade para se chegar a uma resposta definitiva. Certo. Então, depois de juntar décadas de pesquisa, qual foi o veredito? A grande pergunta. Tomar carboidrato durante o exercício realmente poupa o nosso glicogênio muscular? E a resposta para décadas de pesquisa pode ser resumida em um único número: menos 0,16. Pode parecer pequeno, né? Mas na estatística, esse número é a peça-chave. Ele é o que chamam de diferença média padronizada. E, o mais importante, ele nos mostra para que lado a balança pende. Olha só esse gráfico. O nome dele é gráfico de floresta e ele conta a história toda. Tá vendo essa linha vertical bem no meio? Ali é o efeito zero. Cada pontinho desses representa um estudo.
Se o ponto está à esquerda da linha, significa que naquele estudo o carboidrato ajudou a poupar glicogênio. Repara como a maioria dos pontos está para o lado esquerdo. E aquele losango lá embaixo? Ele é a média de tudo, e ele está claramente do lado esquerdo. A mensagem visual aqui é impossível de ignorar. Então o veredito final é: sim, consumir carboidrato durante o exercício realmente poupa glicogênio muscular. O efeito não é gigante, não é uma coisa absurda, mas ele é real, é consistente e, estatisticamente, ele é inegável. O mistério que durou décadas finalmente está resolvido. Tá, mas o que esse número estatístico significa na prática, em termos de combustível de verdade? Bom, os pesquisadores calcularam. Essa economia é de mais ou menos 24 milimols de glicogênio por quilo de músculo. De novo, pode não parecer muito, mas a pergunta que realmente interessa para qualquer atleta é: Beleza, a ciência deu o veredito, mas a grande questão, aquela que vale para o mundo real, é: essa pequena economia de combustível faz alguma diferença na prática? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque, vamos ser sinceros, uma economia de 24 unidades parece pouco. Só que no esporte de alta performance, onde uma vitória é decidida por segundos, uma pequena vantagem pode ser tudo. E é aqui que a gente entende por que isso é tão importante. A ciência já sabe que o desempenho cai, mas cai feio quando o glicogênio chega no nível crítico. Aquelas 24 unidades economizadas podem ser exatamente o que atrasa a batida no muro. Pode ser o que permite segurar o ritmo por mais uns minutos, que são cruciais no final da prova. Numa maratona, isso pode ser a diferença entre bater um recorde pessoal ou quebrar e ter que andar. E talvez o mais chocante de tudo seja isso. O efeito era universal. Não importava a quantidade de carboidrato, o tipo de açúcar, se a pessoa estava correndo ou pedalando. Não importava. Aquele pequeno efeito de economia de combustível estava sempre lá, firme e forte. É um mecanismo básico do corpo humano. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Olha só, foi preciso uma ferramenta super poderosa para achar um sinalzinho que estava escondido bem debaixo do nosso nariz por décadas. Isso faz a gente pensar. Se uma vantagem tão pequena assim já faz uma baita diferença, quantas outras vantagens, talvez tão sutis quanto essa, ainda estão lá, escondidas dentro do músculo, só esperando a ferramenta certa para serem descobertas? Quem sabe, para redefinir o que a gente acha que é o limite do corpo humano? A busca, como sempre na ciência, ela continua.